E aí, povo? E aí, povo? E aí, povo? Hoje nós vamos falar sobre indicadores ácido-base e também escala de pH com cortes muito dinâmicos só pra ferrar eu mesma na edição. Vem comigo! Antes de tudo, antes que vocês fiquem aí olhando o que é essa coisa embolada aqui no meu pescoço, calma, vou explicar. Meu microfone quebrou e agora eu tô tendo que improvisar esse aqui mesmo. Então vai ficar assim, mas não liga pra isso aqui não, tá? Foca no que eu tô explicando, foca aqui, ó, nos meus lindos olhos. Vocês já aprenderam então sobre ácidos e bases e a diferença deles, e agora então nós vamos ver o que são os indicadores ácido-base. E logo em seguida a gente então vai aprender a fazer uma escala de pH para ver aonde que se encaixa os ácidos e as bases. De forma bem simplificada, os indicadores são substâncias naturais ou sintéticas que possuem a capacidade de mudar de cor de acordo com o pH do meio em que estão. Então quer dizer que se esses indicadores de pH entrarem em contato com uma substância que seja ácida, eles vão adquirir uma coloração específica. E da mesma forma, se forem colocados numa solução mais básica, eles então adquirem uma outra cor. E isso geralmente acontece por causa dos compostos presentes nos indicadores. Mas então, o que é exatamente o pH? Quando a gente está usando a sigla pH, a gente está fazendo referência ao potencial Quando usamos a sigla pH, estamos fazendo referência ao potencial hidrogeniônico de uma solução, ou, em outras palavras, à quantidade de cátions de hidrogênio que estão dispersos nesse meio. Esses cátions de hidrogênio vocês já conhecem, porque ele é muito conhecido por causa da definição proposta por Arrhenius para definir um ácido. Lembra do H+, que faz referência aos ácidos? Então a sigla pH, primeiramente, ela servia como referência para a determinação do nível de acidez de um meio. Porém, já faz um bom tempo que os cientistas e químicos usam o pH também como referência para determinar se o meio é básico ou neutro. E é bem importante determinar o pH em algumas soluções para que algumas reações químicas funcionem. E em estações de tratamento de água, por exemplo, o pH da água nos tanques é sempre verificado para que possa saber se ela está neutra ou não para ser consumida depois. E é sempre essencial que ela esteja sempre com o pH neutro. Mas voltando aos indicadores, existem alguns exemplos dos que são mais utilizados. Temos a fenolftaleína, que adquire uma cor bem avermelhada quando está em meio básico e incolor quando é um meio ácido. Temos o papel de tornassol, que fica azul em meio básico e vermelho em ácido. E temos o indicador universal, que é basicamente uma mistura de vários outros indicadores. E por causa disso ele apresenta várias colorações diferentes para cada valor de pH. O indicador universal é sempre o mais utilizado, porque ele é uma fitinha bem simples, né? E é só você mergulhar ele naquela solução e ver de que cor que ele fica. E aí, para você saber se é um ácido ou uma base, é só você fazer a comparação com a escala padrão de pH que existe. Geralmente essa escala padrão de pH já vem na embalagem do indicador com todas as cores certinhas ali para soluções ácidas, básicas e neutras. Daí é só você pegar a fitinha e aproximar da escala e ver qual cor ficou mais parecida. Se ficou de uma cor, vai ser um tipo de solução, se ficou de outra, vai ser de outro tipo. Bem facinho, né? Então agora a gente vai ver como que é essa escala de pH padrão que sempre é usado para definir as soluções. Basicamente, ela é uma sequência de cores que vai do 1 até o 14. As cores que ficam do 1 ao 6 são sempre consideradas cores de soluções ácidas, e as cores do 8 ao 14 são cores para definir as soluções básicas. E o 7, que fica bem no meio, define então a neutralidade da solução. Como essa é a escala padrão de pH, ela é sempre utilizada quando você usa os indicadores universais de pH. E aí a sequência de cores fica mais ou menos assim. Primeiro um vermelho, depois um laranja, que vai amarelando e ficando verdinho, e quando chega bem no meio lá no 7, que é neutro, ele fica um verde mais escuro. A partir do 8, ele já vai ficando mais escuro ainda, se tornando azul até virar lá para um roxo ou até azul bem escuro. E para ficar um pouco mais fácil de lembrar, nós temos então como referência cores quentes para soluções ácidas e cores frias para soluções básicas. Nessa imagem que eu vou colocar agora, vocês vão poder ver algumas substâncias que podem ser consideradas neutras, ácidas e básicas, como por exemplo o limão, o suco gástrico e até mesmo o café podem ser consideradas substâncias ácidas. Já o bicarbonato de sódio, sabão e amônia são consideradas substâncias bem básicas. E o nosso sangue e a água estão ali bem no meio, aonde se encontram as soluções neutras.
Ah, e só para que vocês fiquem bem espertos, uma solução básica também pode ser chamada de solução alcalina. Usando essas referências que eu dei aqui, agora vocês vão poder montar a própria escala de vocês no caderno bem coloridinha. Eu espero que vocês tenham entendido tudinho e qualquer dúvida vem me chamar, tá bom? Um beijão para todo mundo e até a próxima!